Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do ministério pastoral, sobre algumas características que envolvem o ministério pastoral. Recentemente eu tive conversando com um irmão a respeito do assunto e isso acabou me despertando o interesse em falar um pouco sobre essa questão do ministério pastoral. Eu gostaria, antes de tudo, fazer uma leitura na parte da carta de Paulo a Timóteo, no primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Queridos irmãos, com relação a essa questão dos líderes, da liderança da igreja, e aqui Paulo escreve para Timóteo algumas orientações com relação à qualificação dos bispos ou dos pastores, né, dos líderes, quais são as qualificações necessárias para um líder ser escolhido para a liderança da igreja. E então eu gostaria que, dentro daquilo que Paulo orientou a Timóteo, fazer aqui algumas observações e compartilhar com os irmãos a respeito do assunto. Nós vivemos um momento muito delicado, um momento em que os escândalos acontecem envolvendo liderança religiosa em os mais diversos segmentos. E precisamos entender que, sim, é possível que haja os escândalos, mas a palavra de Deus diz que ai daqueles por quem vier os escândalos. E algumas coisas eu creio que poderia ser evitado caso algumas orientações bíblicas seja ou fosse observado no momento da qualificação ou no momento da separação de um irmão para o ministério pastoral. E a precipitação à ordenação ao ministério é um grande prejuízo, não somente para a vida daquele que está sendo ordenado, como com a igreja a ordenação aconteceu e os membros estarão sob a liderança de alguém ordenado, desqualificado para o ministério pastoral. Primeira coisa que nós devemos pensar aqui, que Paulo escreve a Timóteo a respeito do assunto, ele faz questão de destacar que a tarefa do ministério pastoral é uma tarefa honrosa. Não que as outras funções exercidas pelos irmãos no corpo não sejam funções honrosas. Todos somos igualmente importantes no corpo de Cristo. Mas Paulo, quando trata dessa questão, ele parece dar uma ênfase a essa honra de se exercer o ministério pastoral. E ele fala ainda também que aquele que deseja o episcopado ou deseja ser bispo ou o ministério pastoral, quando ele usa essa expressão desejo, se alguém deseja ser bispo, essa expressão desejo não é qualquer sentimento. Eu gostaria de ser, mas trata-se de um desejo ardente, profundo, que brota na vida do homem separado e chamado por Deus para exercer o ministério. Então, o chamado,
ele primeiro acontece no interior daquele que é separado. E esse chamado é uma testificação do Espírito no coração daquele que é chamado. E ao mesmo tempo em que brota, sim, um desejo ardente pelo exercício do ministério pastoral. Outra coisa que Paulo fala aqui na sua orientação é que aquele que será separado para o ministério pastoral deve ter uma vida irrepreensível, ou seja, deve ser alguém de bom testemunho, alguém que possa estar à frente de uma comunidade cristã, servindo de exemplo para os demais. Então, isso é muito importante. Não pode se colocar alguém numa liderança de uma igreja se esse alguém não tiver ou não for um exemplo ou um bom exemplo a ser seguido por aqueles que serão liderados ou pastoreados por esse irmão. Ele deve, portanto, ser exemplo para com os fiéis. Paulo também fala de que esse homem deve ser marido de uma só mulher. Essa expressão marido de uma só mulher tem sido motivo de debates no campo teológico para tentar compreender a que Paulo está se referindo aqui. Alguns teólogos vão entender que essa expressão, a melhor forma de interpretar essa expressão seria que o marido fosse alguém fiel à sua esposa, fiel à sua companheira, ou alguém que não quebrou a aliança estabelecida no casamento, na vida conjugal. Alguém que foi casado uma única vez ou uma só vez, não se referindo, obviamente, a um pastor viúvo, e nem também a necessidade exclusiva de que alguém para pastorear deva ser necessariamente casado, mas aquele que é casado deve ser alguém fiel à sua companheira e que sirva de modelo para as demais famílias daquela comunidade. Então, essa é uma questão que envolve debates nos nossos dias. Até mesmo porque hoje o divórcio tem alcançado um patamar elevado, infelizmente, na vida de muitos cristãos evangélicos. E por que não dizer na vida de pastores? Há pastores que já estão no 3º e 4º casamento. E aí fica-se uma pergunta: que exemplo tal pastor que se encontra no 3º e 4º casamento está sendo para as famílias daquela igreja, daquela comunidade? Vale ressaltar que o que leva a uma separação pode ter N fatores, até mesmo a traição. E muitas das vezes o lado que sofre o prejuízo nessa traição, no sentido do lado afetado, não lado causador, ele não deveria ser punido severamente por algo que não foi responsabilidade dele. No entanto, toda a separação, ela tem responsabilidade de ambos os lados, ou uma responsabilidade maior por um lado, mas isso não exime o outro lado também de uma responsabilidade. Parece que quando se chega a uma separação, é possível que aquele homem tenha falhado no seu papel de governar bem a sua casa ou a sua
família, que também é uma qualificação necessária para aquele que vai ser chamado ou colocado ou ordenado ao ministério. Outro fator importante que Paulo aqui descreve nas listas aqui a Timóteo, ele diz que isso se encontra em 1 Timóteo no capítulo 3, ele vai dizer que além de ser marido de uma só mulher, esse homem deve ter autocontrole. Esse autocontrole pode envolver vários aspectos na vida do homem. Se ele tem um autocontrole no sentido da sua convivência conjugal, se ele é uma pessoa descontrolada que vive brigando, discutindo com a sua esposa, não consegue ter um domínio próprio, se ele é uma pessoa descontrolada com relação aos gastos excessivos, desnecessários, né? Então, vários são os fatores que podem envolver essa questão do autocontrole. Viver sabiamente é uma outra necessidade, viver com sabedoria, e deve ser uma pessoa de boa reputação. Uma pessoa de boa reputação, uma pessoa, quando se alguém menciona o nome dessa pessoa, sempre vai ser uma pessoa com quem as pessoas vão falar bem. Claro que ninguém agrada a todos. Inclusive, aquele que de fato vive piamente o Evangelho, ele evidentemente vai ser menosprezado e até perseguido por causa do Evangelho. Mas, em termos de conduta e em termos de postura, essa pessoa deve ser uma pessoa de boa reputação. Deve ser uma pessoa apta para ensinar, Ou seja, aquele que é chamado para ser pastor, ele precisa ter condição para ensinar o rebanho. E essa condição para ensinar tanto engloba o conhecimento das verdades das Escrituras, quanto a capacidade para expor essas verdades. E não somente isso. Também e principalmente o ensino dessas verdades pelo exemplo de vida daquele que procura praticar aquilo que está sendo ensinado. Outro fator que Paulo destaca é que aquele que vai ser ordenado ao ministério, naquele contexto de Paulo, não deveria ser alguém dado ao vinho, ou seja, alguém descontrolado, algum tipo de beberrão, alguém que se embriaga com o vinho. Antes, quem deseja o episcopado ou vai ser ordenado, ele deve ser uma pessoa amável. Uma das qualidades também citada aqui por Paulo é que deve ser uma pessoa amável. O amor deve ser algo notório na vida desse servo de Deus, que vai ocupar uma liderança pastoral. Ele deve ser uma pessoa pacífica. Ele não deve ser uma pessoa que procure, que promove sempre as divisões, mas que procura sempre pacificar. Deve ser uma pessoa da paz, não uma pessoa da contenda, não uma pessoa do conflito, mas uma pessoa da paz. Deve ser também alguém desapegado ao dinheiro. Nos dias atuais, o que nós mais vemos
São pessoas entrando no ministério preocupado ou principalmente focado no ganho que terá a respeito dessa função no ministério, principalmente onde a teologia da prosperidade impera. O que nós vemos muitas das vezes é que as pessoas acabam se tornando pessoas apegadas ao dinheiro. Aquele que é apegado ao dinheiro não deve exercer o ministério pastoral. Ser apegado ao dinheiro não quer dizer que você precisa também ter muito dinheiro para ser apegado ao dinheiro. É possível que aquele que tem pouco também seja apegado ao dinheiro, cujo o sonho, ou a luta, ou o alvo principal sempre será o dinheiro. Deve liderar bem na sua casa, a sua família, tendo seus filhos que o respeitam e que obedecem. Nos dias atuais, talvez esse seja o maior desafio que nós, pastores, enfrentamos na nossa família. As influências, elas têm sido muito fortes com relação a essas questões. Outro detalhe importante é que aquele que vai ser ordenado ao ministério não pode ser um recém-convertido. Existem pessoas que mal se converteu, tem 1, 2 anos de convertido e já quer se tornar pastor. Querer não é nenhum problema. O chamado pastoral, ele não tem um tempo específico. Deus pode colocar no coração da pessoa esse chamado já no início da sua caminhada. Agora, entre o chamado confirmado no coração e o momento oportuno confirmado na comunidade pela liderança, aí já é outra coisa. É necessário que aquele que vai ser ordenado não seja uma pessoa neófita, novo na fé. Por quê? Justamente para que ele não caia no pecado do orgulho, aquele sentimento de soberba pelo momento, pela posição em que se encontrará em autoridade, possa levá-lo à soberba ou ao pecado do orgulho. E, sendo assim, o diabo o faria cair da vida espiritual, provocando-lhe a queda devido a esse fracasso. Infelizmente, encontramos muitos exemplos tristes dessa natureza. Outra coisa, a palavra de Deus aqui na orientação bíblica diz que os que são de fora devem falar bem daquele que vai ser ordenado ao ministério. E as pessoas que são de fora devem falar bem dele. E que ele não deve ser desacreditado. E assim venha cair na armadilha do diabo. Ou seja, deve ser uma pessoa de boa reputação, cuja as pessoas de fora da igreja falem bem dele. E não sejam pessoas que possam ser desacreditadas por aquilo que se fala a respeito de tal pessoa no seu ministério. E sendo assim, cairia na armadilha do diabo. E a armadilha do diabo seria usar esse fator de desacreditar, de tirar da pessoa aquela capacidade ou aquela autoridade, tirar o crédito daquela pessoa de maneira tal que ele não teria mais autoridade para exercer tal função. Infelizmente, esse ato de desacreditar as pessoas, Paulo chama atenção para que isso não aconteça pelos de fora. O que nós vemos nos dias atuais, além dos escândalos causados por más lideranças,
percebemos que dentro da igreja existe um movimento para desacreditar aquele que ocupa o ministério pastoral. Percebemos com isso que é possível que por trás de tal movimento esteja exatamente aquele espírito mais interessado na queda e no desacreditar de tal pastor e de tal liderança. Precisamos ter cuidado com isso. Outro fator importante na palavra de Deus com relação à questão do ministério é que ele não deve abusar da sua autoridade. Ele deve cuidar com disposição, ele deve ter voluntariedade para pastorear, ele não deve abusar da sua autoridade sobre aqueles que estarão sendo pastoreados por ele. Abuso de autoridade pastoral é algo terrível, porque denota-se que tal pessoa está desqualificada para tal função. Aquele cujo o poder lhe foi concedido, a autoridade lhe foi concedido, e ele não consegue exercer de forma moderada e saudável tal autoridade, de maneira a se apresentar muito mais como um tirano do que como alguém que de fato é um pastor colocado para pastorear o rebanho que não lhe pertence, mas que pertence a Deus. Então, aspectos como esse, nós temos presenciado em diversas lideranças, autoritarismo, causando feridas terríveis no meio do rebanho de Deus. Ovelhas sendo traumatizadas exatamente pelo esse espírito de autoritarismo ou de ditadura espiritual que tem encontrado lugar em muitas lideranças que, se algum dia esteve qualificada para obter tal posição, parece-me que já se esqueceram da conduta bíblica e não fizeram aquilo que Paulo aconselhou a Timóteo quando escreve com relação a essas coisas. Que ele vai dizer que Timóteo deveria ter cuidado ou zelar para que essas qualificações estivessem presentes na sua vida e no seu ministério. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, diz assim: cuide com disposição, não pelo que lucrarão, pelo serviço prestado como pastor. Existem pessoas que estão mais preocupadas com a remuneração pastoral do que com o serviço ministerial ou com o exercício da sua função ministerial. Está mais preocupado consigo próprio do que com o rebanho sobre o qual Deus lhe colocou. É triste quando nós encontramos lideranças que exploram a questão de uma igreja. Às vezes uma igreja precisa de um pastor, mas aquela igreja é uma igreja pequena, mas o pastor não abre mão de determinado salário, de determinada quantia, mesmo que aquele rebanho esteja necessitando de um ministério pastoral. E muitas das vezes a preocupação do pastor não é servir a igreja, não é servir o corpo, mas é com aquilo que vai lucrar. É comum, às vezes, nós percebermos e ficarmos sabendo de situações onde a igreja não tinha pastor e convidou um outro pastor para ser pastor naquela comunidade. E foi-se oferecido certo valor, até razoável, eu diria até bem razoável. Por exemplo, 6, 7 salários para um pastor.
e ainda assim recusar por achar pouco para a sua necessidade. Isso é muito triste. Pedro vai dizer que isso não deve ser o que motiva o exercício pastoral. Deve pastorear com disposição, não pelo que lucrarão, mas pelo desejo de servir a comunidade, pelo desejo de servir a igreja de Jesus. Isso se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2. Bom, agora eu gostaria de passar a uma outra parte e falar como deve proceder a ordenação de um ministério. Como deve se proceder na ordenação de um ministério? Paulo, quando orienta a Timóteo a respeito desse assunto, ele diz que não se deve apressar em nomear um líder na igreja. Isso se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Não apresse em nomear um líder na igreja. E no conselho de Paulo a Timóteo, não imponhas precipitadamente as suas mãos, ou não participe dos seus pecados alheios. Pressupõe-se que aquele que ordena alguém precipitadamente, e esse alguém esteja vivendo em um pecado que naquele momento está oculto, mas pela precipitação daquele que ordenou aquela pessoa indevidamente, essa pessoa, ao impor as mãos, se torna culpado do pecado daquela pessoa, do ato daquela pessoa. É exatamente isso que Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 22. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos seus pecados alheios, mantenha-se puro, não imponhas as mãos precipitadamente. Ainda descrevendo sobre essa questão, Paulo vai dizer o seguinte: lembre-se que os pecados de alguns são evidentes, são notórios. Seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Ou seja, existem pessoas que trazem pecados ocultos que o desqualifica para a determinada função e que só será descoberto mais tarde. Portanto, evitar a precipitação é fundamental nesse ato tão importante da nomeação de um líder na comunidade cristã. Às vezes é tão triste porque alguém que é um empresário dificilmente colocará na liderança da sua empresa alguém desqualificado. Precipitará em colocar na liderança da sua empresa alguém que ele não tenha investigado a respeito da sua vida, da sua conduta e da sua qualificação para tal função. No entanto, com a casa de Deus, parece que muitos não fazem a menor questão com relação a isso. Parece que o valor que se dá àquilo que é material ocupa-se muito mais em grau de importância do que aquilo que se dá em questões muito mais sérias, que são a questão espiritual e ao relacionamento de uma comunidade entregue para ser liderada espiritualmente. Timóteo, Paulo escreve em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, dizendo o seguinte, 4,14, diz assim: não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. O que nós percebemos nesse momento aqui é que a ordenação pastoral não é simplesmente um ato onde alguém se identifica como um pastor e diz, a partir de agora eu sou um pastor. Mas por que eu sou pastor? Quem é que me ordenou? A quem Deus
confirmou tal ministério, né? E muitas das vezes alguém toma para si uma honra que não lhe foi concedida e nem reconhecida pela comunidade. Então a ordenação ela é importante e é bíblica. Timóteo foi ordenado com imposição de mãos pelo presbitério. E no ato da imposição de mãos do presbitério, parece-me que Deus tenha concedido um tipo de dom, algum dom, com relação ao ministério pastoral de Timóteo. E ele precisava, então, na fala de Paulo, cuidar daquilo que o Espírito Santo revelou para ele naquele ato, naquela imposição de mãos. Outra coisa importante com relação a isso, que são os deveres de um pastor. Primeiro dever de um pastor é apacentar o rebanho de Cristo, ter a consciência de que ele foi chamado para cuidar do rebanho de Cristo. Essa é a responsabilidade primordial do pastor, apacentar o rebanho de Cristo, ou as ovelhas. Ensinar com fidelidade o que está escrito, registrado nas Escrituras. Então, outra função do pastor é ensinar com fidelidade aquilo que nós encontramos registrada na palavra de Deus. Permanecer, portanto, fiel ao que é certo. Ou seja, um pastor jamais deve tomar um partido para apoiar algo que é errado, em qualquer segmento. Ele deve estar sempre do lado daquilo que é correto, ou daquilo que é certo, biblicamente falando. O parâmetro para o pastor é a palavra de Deus. Mas ele está ligado a um presbitério. Aquele presbitério está tomando atitudes contrárias à palavra de Deus. Qual deve ser a posição desse pastor? Permanecer fiel à palavra de Deus, ao que está escrito, ao que é certo. Não deve favorecer alguém por amizade, não deve favorecer alguém por interesses políticos, mas deve se focar naquilo que é certo, correto. O pastor deve ensinar corretamente a palavra da verdade. Isso nós encontramos em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, nós encontramos o seguinte conselho: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Primeira pessoa que nós devemos preocupar com a aprovação é a aprovação de Deus. Não é a aprovação dos homens. A aprovação de Deus deve ocupar o primeiro lugar. Seja um bom trabalhador. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que ensina corretamente a palavra da verdade. Então, percebe-se que o pastor precisa conhecer a Bíblia. Como que ele vai ensinar corretamente a palavra, a Bíblia, se ele não conhece a Bíblia? Existem pastores ordenados que nem sequer leram toda a Bíblia. Não têm o hábito de estudar a palavra de Deus. Então, esse deve ser também um dos deveres do pastor, estar sempre estudando a palavra de Deus, para ensinar corretamente a palavra de Deus. Esse pastor deve evitar as contendas. Pastor deve evitar contendas. Ele deve ser apto para ensinar
apto para ensinar. Isso nós vemos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 24. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar. Ou seja, ele tem que estar preparado para ensinar. Quem vai estar apto para ensinar? Aquele que conhece, que está preparado para ensinar. Apto para ensinar e paciente. Ou seja, deve ser uma pessoa paciente, porque quando ele vai ensinar alguma coisa para alguém que pensa o contrário dele, essa pessoa pode levantar de forma agressiva para retrucar aquilo que está sendo ensinado. Cabe ao pastor ter paciência e esperar que Deus possa convencer o contradizente, sem levar o caso para uma briga, para uma disputa prejudicial. Deve instruir com mansidão aqueles que se opõem. O espírito de mansidão deve permanecer e deve estar presente na vida do pastor quando ensina, na esperança de que, ensinando com mansidão, Deus possa trabalhar no coração do contradizente e ele possa conhecer a verdade e, conhecendo a verdade, se escapar do juízo e da armadilha do diabo que o prendeu para fazer o que ele quer. É isso que Paulo orienta com relação a Timóteo. Então, a função do pastor é o ministério da palavra. O pastor foi chamado para o ministério da palavra. Ele é o responsável direto pela pregação da palavra de Deus na sua comunidade. O pastor pode dar oportunidade a outros irmãos para pregar na comunidade. E até é saudável que assim o faça, para que outros possam também serem exercitados e, quem sabe, até crescerem nesse requisito. Mas cabe ao pastor a consciência, e assim também à comunidade, de que quem é o responsável pela a manutenção da palavra, no ensino da palavra na comunidade, a pregação da palavra, é o ministério pastoral. A ele compete a função primordial de pregar e ensinar as Escrituras. O pastor, entre os deveres do pastor, ele tem o dever de ser remunerado financeiramente quando necessário. Sempre que houver necessidade, o pastor tem o direito de ser remunerado financeiramente. Isso nós vimos em 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 18, que diz assim: os presbíteros, versículo 17, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem seu salário. Então, Paulo está dizendo que existe pastores que se dedicam no conhecimento, no estudo da palavra, dedicam o seu tempo para aprimorar no seu ministério, para levar a sua comunidade a um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E que a comunidade deve reconhecer esses presbíteros e deve remunerar esses presbíteros. Existem pessoas que trabalham 24 horas por conta da igreja, ou seja, está o pastor que está em tempo integral pela igreja. Existem pastores que, assim como eu, têm profissões na vida secular, portanto, não depende da remuneração pastoral. Então, mas é um direito do pastor
ser remunerado financeiramente pela a igreja. Deve-se ter muito cuidado com relação a essa ordenação ministério. Devemos ter uma avaliação cuidadosa. Devemos entender quem é que está sendo ordenado. Quem é que está sendo ordenado? Ou seja, quem ordena uma pessoa, ele deve saber a quem ele está ordenando. Quais são as qualificações? Se esse irmão já está numa posição que possa encaixar nessas qualificações. Claro que é possível que alguém não encaixe em todas essas qualificações, mas é preciso avaliar as qualificações aqui citadas para ver se, de fato, essa pessoa está pronta para exercer tal função. Também é necessário que aquele que ordene saiba por que está ordenando. Por que você está ordenando? Por que você quer ordenar tal pessoa? Essa pessoa tem chamado ministerial? A comunidade enxerga nessa pessoa um pastor, alguém qualificado para o pastorado? Devemos ter muito cuidado com o ministério tapa-buraco. Eu nomeei aqui o ministério tapa-buraco porque é comum, por exemplo, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente percebe, né, quando às vezes aquelas ruas asfaltadas, elas vão com o tempo, no período de chuva, abrindo aqueles buracos, e logo em seguida, né, vem a máquina fazendo o tapa-buraco, fazendo os remendos. E sempre acontece que as falhas acontecem sempre no mesmo buraco, né? Os buracos vão sempre abrindo nos mesmos lugares. Ou seja, devemos ter muito cuidado. O ministério tapa-buraco é aquele assim, nós precisamos de um pastor, então nós não podemos ficar sem um pastor, vamos arrumar um. Quem? Não, vamos ver aí, vamos arrumar. Aí coloca-se alguém despreparado, porque se entende que existe um buraco naquele ministério, que é a ausência de um pastor. Uma vez que existe a ausência do pastor, então agora precisamos de um pastor. Então vamos correr para nomear alguém, descumprindo a orientação bíblica, que é não se apresse em colocar alguém na liderança. O ministério tapa-buraco, ele demonstra uma irresponsabilidade com aquele que decide ordenar alguém despreparado ou desqualificado, simplesmente para suprir uma falta em uma determinada comunidade. Também, esse ministério tapa-buraco denota-se ou demonstra uma falta de temor. Não estamos lidando com algo nosso propriamente dito. Se nós, como eu disse antes, se eu sou um empresário, não colocaria alguém na condução da minha empresa que não tivesse qualificação para tal e que eu não conhecesse a procedência, as informações, porque eu faria na igreja que é do Senhor e que é muito mais sério do que na minha própria empresa. Pense nisso. As coisas de Deus não se faz de qualquer maneira, mas se faz com temor, com seriedade e com responsabilidade. Bom, na comunidade bíblica, nós procuramos seguir esses parâmetros aqui elencados para não corrermos o risco de um prejuízo. E uma das coisas que nós levamos em consideração, que aquele que deverá ser ordenado ao ministério precisa ter um mínimo de conhecimento bíblico, pelo menos um curso básico em teologia, né, um certo conhecimento
da questão teológica, do conhecimento bíblico, para saber o que de fato essa pessoa vai levar. Claro que a vida espiritual é primordial e é, sem dúvida nenhuma, essencial na vida de cada ser humano que quer exercer uma função na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa reflexão, que possamos lutar por uma comunidade bíblica saudável, que possamos tratar a Igreja de Deus com mais seriedade, para a honra e glória do nome do Senhor.